Oi, meu nome é Fernanda Novaes e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu li 19 livros em 2025. Pois é, foi meu recorde. E hoje eu queria falar sobre cada um deles aqui com vocês. Vai ser tipo um vlog literário, espero que vocês gostem. Eu já adianto que eu gostei de todos eles, uns mais, outros menos, porque eu selecionei livros que eu já sabia que eram bons por alguma razão particular. Muitos aqui eu li junto com uma amiga. A gente até criou um Instagram dedicado a registrar todas as nossas leituras. Eu vou deixar na tela para vocês e vou deixar na descrição também. Se chama The Book Nook. Os livros não estão em ordem de leitura, tá? Eu fui anotar todos eles, acho que mês passado, só para ver quantos que eu tinha lido, porque eu realmente não li pensando em quantidade. Então eu tive que lembrar de todos e como foram muitos, eu acabei não colocando em ordem. Eu só fui anotando à medida em que eu lembrava. Então, sem enrolação, vamos lá. A história todo mundo meio que já conhece, né? Principalmente por conta dos filmes. O marinheiro inocente que é traído, vai preso, volta rico. Mas o desenvolvimento que o Dumas faz aqui é coisa de outro mundo. Ele divide o livro em 3 atos praticamente perfeitos. Eu acho que é por isso que deve ter tantos filmes. A inocência do Dantes, a educação intelectual e estoica que ele recebe do Abade Faria na prisão, que para mim é a melhor parte do livro. E, finalmente, a execução da vingança em Paris. Umberto Eco considerava esse um dos romances mais emocionantes já escritos, mesmo admitindo que Dumas, na pressa de entregar os capítulos para o jornal, às vezes pesava a mão nas coincidências. Mas você termina o livro meio que enfeitiçado, sabe? O conde deixa de ser um homem e vira quase um conceito de justiça e onipotência. São muitas reflexões sobre esses temas que se dá para fazer. E eu ainda quero reler ele em algum momento. E eu preciso primeiro esquecer dela um pouco, né? Não sei se vai ser fácil esquecer essa história, mas ela é realmente muito, muito boa. Eu confesso que ler esse livro é como levar um soco no estômago dado por alguém que te conhece melhor do que você mesmo. O narrador é um ex-funcionário público amargurado, sem nome e que resolveu se isolar da sociedade e escrever suas confissões, digamos assim. Mas não são confissões bonitas. Ele é invejoso, contraditório e, acima de tudo, lúcido até demais. A história se divide em 2 partes e na primeira ele faz um monólogo filosófico. Em um momento até ele diz que se a ciência provar que 2 mais 2 são 4, o homem vai querer que seja 5 só pelo prazer de exercer sua vontade própria, mesmo que isso destrua. E na segunda parte a gente vê esse homem no passado tentando interagir com pessoas reais e fracassando miseravelmente porque o seu ego é tão grande quanto a sua insegurança. Não é um livro fácil, mesmo que pareça pelo seu tamanho, e é uma das, se não a obra mais importante de Dostoiévski. É obrigatória a leitura dessa obra caso você goste dele. Gente, esqueça qualquer versão adocicada que vocês já viram no cinema ou em desenhos. Esse livro é um monumento gótico em forma de palavras. O que mais impressiona no desenvolvimento dessa história,
além do triângulo trágico que tem entre o Quasimodo, a Esmeralda e o arquidiácono Cláudio Frollo, é que a verdadeira protagonista aqui é a própria Catedral de Notre-Dame, tanto que no título original o livro se chama Notre-Dame de Paris. A linguagem dele é épica, mas ele tem aquele hábito clássico do século XIX, as digressões, o que pode parecer chato para alguns, né? Tem capítulos inteiros sobre a história da arquitetura de Paris e sobre como a imprensa ia matar, entre aspas, a arquitetura como forma de registro da humanidade. O final dessa história é de uma tristeza tão monumental que fica ecoando na cabeça por dias. É uma verdadeira tragédia. Para quem não está acostumado, essas longas descrições urbanísticas, essas digressões, né, pode realmente ser bem chato. O Hugo para a narrativa para dar uma aula de história e arquitetura. Mas se você aceitar o ritmo dele, percebe que tudo ali é sobre a fatalidade que move o destino humano. Eu realmente adorei essa obra, eu realmente amei ter lido ela. Muita gente acha que esse é um livro infantil por causa dos gigantes e dos anões, mas na verdade é uma das sátiras mais ácidas e cruéis já escritas sobre a humanidade. É um dos livros mais criativos e engraçados que eu já li. Gulliver começa como um viajante curioso e termina com um desprezo absoluto pela raça humana. A linguagem do Jonathan Swift é propositalmente seca e direta, fingindo ser um relato de viagem comum para poder dar as ferroadas mais venenosas na política e na ciência. George Orwell escreveu um ensaio muito bom sobre o Jonathan Swift, dizendo que, apesar de discordar de muitas visões reacionárias do autor, era impossível não ser fascinado pela sua habilidade de expor a podridão social. Por ser uma sátira do século XVIII, algumas referências a partidos da época podem exigir que você dê uma olhadinha assim nas notas de rodapé, o que não é ruim, né? Só para não perder a piada. Mas a essência do ser humano como animal repugnante continua valendo até hoje, é bastante atual. Gente, eu não vou mentir. Esse foi, sem dúvida, um dos livros mais desafiadores da minha lista de 2025. A história se passa inteira num único dia, o Dia dos Mortos, numa cidade mexicana. E o protagonista é o George Firmin, é o Firmin, não sei se eu tô falando direito o nome dele, mas é o Geoffrey Firmin, um ex-cônsul britânico que está se afogando no alcoolismo enquanto tenta de um jeito meio torto e desesperado se reconectar com a ex-esposa Yvonne, que acabou de voltar para a cidade. O desenvolvimento é uma espiral descendente. Laurie te faz sentir a tontura, o calor, a paranoia do delírio alcoólico. A linguagem é uma coisa meio louca, sabe? É tipo um fluxo de consciência, eu acho que eu poderia dizer assim, não sei. Mas é denso, sabe? Cheio de símbolos, referências literárias, alucinações, enfim, uma loucura. O crítico Anthony Burgess, o autor de Laranja Mecânica, dizia que esse era um dos maiores romances do século XX, justamente porque ele eleva a embriaguez a uma dimensão metafísica. O ponto negativo, ou melhor,
o aviso de cuidado é que a leitura é extremamente difícil. Se você se distrair por um parágrafo, você se perde na névoa da mente do personagem. É um livro que exige que você esteja realmente inteiro ali, e muitas vezes você precisa reler algumas páginas para entender o que é realidade, o que é alucinação. É uma tragédia grega transportada para o México moderno. Eu entendo a importância e o peso desse livro, mas não foi uma obra que me pegou, pelo menos nessa primeira leitura. Eu provavelmente vou reler em algum momento melhor. Meu Deus, que livro perfeito! A Montanha Mágica, de Thomas Mann, é um daqueles livros que você habita. A história parece simples. O jovem Hans Castorp vai visitar o primo num sanatório para tuberculosos em Davos, planejando ficar só 3 semanas e acaba ficando muito, mas muito mais tempo. O que Mann faz aqui é uma dilatação do tempo que é simplesmente genial. Conforme Hans vai se perdendo na rotina do hospital, a gente também perde a noção de quanto tempo passou. É o que ele chama de romance de formação, mas em vez de o herói aprender com a vida ativa, ele aprende com doença, com morte, com isolamento. O desenvolvimento dessa trama é sustentado principalmente por duelos intelectuais. De um lado, você tem Settembrini, que é a personificação do iluminismo. Ele é um italiano eloquente, neto de um revolucionário, filho de um humanista, que carrega consigo a herança do progresso e da razão. Do outro tem o Nafta, que entra na narrativa mais tarde para servir como contraponto perfeito do Settembrini. Ele é um judeu convertido ao catolicismo, jesuíta, defensor de um pensamento reacionário revolucionário. E eles ficam disputando a alma de Hans. A obra é irônica, é hipnótica, e o crítico George Lukács descreveu essa obra como o retrato definitivo da burguesia europeia em queda livre antes da Primeira Guerra Mundial. Se você gosta de livros que te fazem pensar, mas pensar muito sobre a vida, sobre o tempo, política, filosofia, enfim, esse é o ápice, mas foi o melhor livro que eu li esse ano. Estou completamente apaixonada por ele. Os Demônios foi um livro bem difícil para mim, me jogou direto no caos de um incêndio em plena praça pública. Esse é provavelmente o livro mais sombrio e político de Dostoiévski. Ele escreveu isso como uma reação ao crescimento do niilismo na Rússia, se baseando num caso real de um assassinato político da época. A história gira em torno de um grupo de jovens revolucionários que quer derrubar a ordem estabelecida, mas no centro de tudo isso está uma das figuras mais enigmáticas e perturbadoras da literatura, Nikolai Stavrogin. A linguagem é polifônica, bem no estilo que o crítico Mikhail Batkin tanto exaltava no autor. Cada personagem, então, parece carregar uma ideia perigosa dentro de si, uma voz. E o grande trunfo, e aqui eu cito até Joseph Frank, que é o maior biógrafo de Dostoiévski, é como o autor conseguiu prever com décadas de antecedência como as ideologias extremistas poderiam levar ao totalitarismo do século XX. O livro é uma profecia, mas eu também preciso avisar. O começo é bem denso e cheio de personagens com nomes parecidos, né? Aqueles nomes russos muito parecidos. O que pode deixar meio confuso nas primeiras 100 ou 150 páginas. Foi um livro bem difícil de ler, parecia que eu estava lendo ele em um lugar lúgubre, sujo, terrível, cruel, mas foi também muito importante ter lido essa obra. Dostoiévski escreveu esse livro como um desafio que ele mesmo considerava quase impossível. Retratar um homem perfeitamente bom, um tipo de Cristo moderno. E esse homem é o protagonista príncipe Mishkin, que volta para a Rússia depois de anos tratando sua epilepsia na Suíça. E o desenvolvimento dessa história é incrível porque Mishkin não é idiota por falta de inteligência.
mas por excesso de empatia e honestidade. Ele é uma bússola moral no lugar onde todo mundo está tentando se dar bem. E o resultado desse choque entre pureza dele e a corrupção da sociedade de São Petersburgo é ao mesmo tempo lindo e devastador. Esse livro tem algumas das cenas mais icônicas da história da literatura, por exemplo, o final especificamente é algo que você nunca mais esquece. E no geral é um livro que te faz querer ser uma pessoa melhor enquanto te avisa que o mundo pode não estar pronto para isso. Foi um dos livros mais bonitos que eu já li de Dostoiévski. Se você também gosta dele, é com certeza um livro obrigatório. Gente, se vocês acham que Romeu e Julieta sofreram, é porque vocês não conheceram a história de Simão Botelho e Teresa de Albuquerque. Essa história é o suco do ultra-romantismo. Duas famílias que se odeiam, um amor proibido por uma janela e uma sucessão de sacrifícios que só termina no abismo. Camilo escreveu sobre a febre do amor, essa coisa que queima mesmo. O crítico Miguel de Unamuno, que inclusive é autor de outro livro da minha lista desse ano, dizia que o Simão Botelho era o Dom Quixote do amor, alguém que prefere a morte à realidade medíocre. Já o Machado de Assis, que era um mestre da contenção, admirava a capacidade de Camilo de prender o leitor pelo coração, mesmo quando a trama beira o absurdo. Um dos pontos mais admiráveis dessa obra é que é impossível ficar indiferente à troca de cartas entre Simão e Teresa. Você meio que sente a urgência, sabe, daquele amor, a dor deles. Mas é que, para o leitor de 2025, o fatalismo pode parecer um pouco exagerado. Tem momentos que você quer dar um sacode no Simão e dizer, cara, respira, não precisa ir pro inferno por causa disso. Mas foi um dos livros que mais me surpreenderam. Eu realmente não achei que iria gostar e foi um dos que eu mais gostei. A história tem uma das premissas mais geniais e bizarras da literatura. Um sujeito chamado Titikov viaja pelo interior tentando comprar servos que já morreram, mas que ainda constam nos registros oficiais do governo como vivos. E por que ele quer isso? Para dar um golpe financeiro e subir na vida. Gogol tem uma linguagem que Vladimir Nabokov chamava de fantasmagoria. Ele tem um olho clínico para um detalhe relevante que se torna gigante. O jeito que alguém mastiga, o barulho de uma bota, o pó nos móveis, é um realismo que vira caricatura de tão preciso. O próprio Nabokov dizia que Gogol não escrevia sobre a Rússia real, mas sobre um mundo de pesadelo e humor que só existia na cabeça dele. O livro é uma sátira inteligentíssima e, ao mesmo tempo, muito engraçada sobre a burocracia e a corrupção. Titikov, ele é um vigarista, mas que você quase começa a admirar pela audácia. Um ponto importante a dizer é que algumas descrições da estrutura social russa daquela época podem ser um pouco maçantes se você não estiver interessado no contexto histórico. Mas é com certeza um dos melhores livros também desse ano. Eu realmente estou muito feliz por ter lido essa obra. Gogol foi um dos maiores autores russos, um homem importantíssimo de conhecer, e inclusive Dostoiévski admirava muito ele, tá? Acho que ele até se inspirou em certa medida.
Esse é um livro bem curto, mas bem curtinho mesmo, dá para ler numa sentada. A história é o relato de um homem chamado Chuka Turin, que, sabendo que tem poucos dias de vida, resolve escrever as suas memórias. Mas não é um diário de grandes feitos, é a constatação de que ele foi, em suas próprias palavras, um supérfluo. Ele percebe que nunca foi protagonista nem da própria vida, o cara que ninguém nota quando chega e que ninguém sente falta. Se você já se sentiu meio deslocado ou sentiu que a vida estava passando por você sem te tocar, esse livro vai te desarmar um pouquinho. É uma escrita muito honesta sobre a derrota. Por outro lado, ele pode ser quase triste demais, sabe? Não existe aquela catarse ou explosão de drama. É uma tristeza mansa de fim de tarde que pode deixar você meio desanimado se não tiver no espírito certo. Eu particularmente gostei muito, mas realmente me deixou um pouquinho triste e até um pouco com raiva do protagonista, que parece bastante inerte. Gente, que livro colossal. Sem querer fazer piadinha com a baleia, né? Eu sei que muita gente foge dele porque parece livro de pescaria, mas obviamente que não é nada disso. A história da perseguição do Capitão Ahab e a Baleia Branca é, na verdade, uma descida aos infernos. Ele começa como um romance de aventura narrado pelo Ismael, mas conforme o navio Pequod avança pelo oceano, o livro se transforma num tratado filosófico, uma enciclopédia marinha e uma tragédia grega em alto mar. O que mais se destaca nessa obra aqui, e é também a razão pela qual você devia ler, é a profundidade metafísica. A baleia é o espelho que cada personagem projeta seus medos, sua fé ou seu ódio, sua obsessão. É uma metáfora. Agora, o que pode te desanimar um pouco ali no meio do livro são as famosas digressões cetológicas. Melville para a história por 50 páginas ou mais para falar da classificação das baleias, da anatomia do crânio, da história do óleo. Isso quebra um pouco o ritmo e pode ser uma barreira gigante para quem quer saber logo o que vai acontecer com a Ahab. Mas se você tiver paciência, percebe que todo esse excesso é que dá ao livro a sua estatura de mito. Olha, se você quer um autor que foge de qualquer gaveta ou rótulo, você precisa conhecer o Juliano Garcia Peçanha. É até difícil pra mim falar sobre ele, vai parecer simples o que eu vou dizer, mas é só porque eu não tenho bagagem filosófica nem literária o suficiente para alcançar o que o Juliano fez aqui. Nessa obra, Juliano decide finalmente dignificar o seu abismo, parando de olhar o mundo apenas pelo lado de fora para decidir, enfim, nascer pra dentro, digamos assim. O livro começa com uma dedicatória curiosa às goteiras e às rachaduras, porque são justamente elas que escancaram a urgência da vida real e tiram o sujeito daquela paralisia teórica. Se antes ele vivia no que chamava de pânico estéril ou numa suspensão mística e distante, agora ele propõe uma solidão fecunda. E aqui acontece um giro teórico muito interessante, onde ele abandona o que chama de messianismo de Heidegger, aquele peso de se sentir um ser lançado ao relento, para encontrar ancoragem em Peter Sloterdijk. Sloterdijk é o pensador dos interiores, das esferas de proteção, e é através dele que o Juliano entende que se não houver um outro, um anfitrião que nos dê as boas-vindas ao mundo, a gente acaba resfriado no pavor. Recusa do não lugar é como um testemunho de um homem que decidiu atravessar a parede embolorada do seu isolamento para descobrir que, no fim das contas, é possível sim habitar o mundo e caminhar de forma um pouco menos aterrorizada pela existência. Vale muito a leitura, foi uma das melhores desse ano.
No O Filósofo no Porta-Luvas, ele coloca a teoria dentro de um carro e vai dirigir. O protagonista, Frederico, é um homem que passou a vida mergulhado em livros, mas que agora se vê diante do choque brutal da sobrevivência, trabalhando como motorista de aplicativo. A grande sacada dessa obra é como ela transforma conceitos muito densos de Heidegger ou dos gnósticos em algo visceral, quase cômico, profundamente melancólico. Este é um romance híbrido, que é ensaio filosófico e fabulação, que mostra um personagem que é uma espécie de Cândido contemporâneo, tentando ajustar sua alma libertária ao capitalismo selvagem. Existe uma ironia fina nesse livro, porque Frederico é um extramundano que foi forçado a aterrissar, e sua única plateia para discussões metafísicas acaba sendo uma cachorrinha. Enquanto alguns leitores mais conservadores podem achar o texto técnico demais, a verdade é que Juliano consegue o que poucos fazem. Ele tira a filosofia do pedestal acadêmico e a joga no porta-luvas de um carro popular. É uma escrita de mão leve, mas que não foge dos temas pesados, como envelhecimento, desamparo, busca por uma identidade que não seja esmagada pelas contas a pagar. No fim das contas, o livro é uma prova de que o pensamento real só acontece no impacto com o mundo. Eu gostei ainda mais desse daqui do que do anterior. Eu acho que talvez por ter mais ficção, sabe? Mais historinha, assim. Eu gosto de acompanhar um personagem, né? Mais do que ler livros técnicos de filosofia ou psicologia. Acho que talvez seja por isso que eu me afeiçoei tanto por esse e não muito pelo anterior. Mas eu também gostei muito do Recusa num Lugar. Claro, ele só é realmente um livro bem mais difícil para mim. Mas vale muito a pena conhecer todas as obras de Juliano. Esse foi um dos livros mais importantes que li esse ano, um dos mais clássicos de toda a literatura mundial, e mesmo assim eu não gostei tanto. Eu gostei, mas bem menos que os anteriores, por exemplo. Mas essa é só uma questão de gosto pessoal mesmo, e o livro é interessantíssimo e realmente revolucionário. Cervantes rompeu com a tradição épica para criar a subjetividade moderna. O livro não é um bloco único, ele é dividido em duas partes com propósitos bem distintos. Na primeira, publicada em 1605, o foco está no conflito externo, o choque de um homem que tenta aplicar a ética dos séculos anteriores em uma Espanha que já lidava com o racionalismo e o pragmatismo econômico. Cervantes usa a figura do fidalgo pobre para ridicularizar os romances de cavalaria, mas o desenvolvimento dos personagens acaba superando essa intenção inicial. Na segunda parte, escrita, acho que uns 10 anos depois, o livro ganha uma camada técnica muito mais complexa. Cervantes faz com que os personagens tomem conhecimento de que existe um livro sobre eles circulando pelo mundo. Cara, isso é muito legal. Isso muda a dinâmica da obra. O mundo real passa a enganar Dom Quixote não mais por coincidência, mas porque as pessoas querem que ele se comporte como personagem famoso. Isso gera um cansaço no protagonista. O desenvolvimento aqui passa a ser mais psicológico. Gente, isso é sensacional no livro, devo admitir. Quixote vai ficando mais lúcido e, consequentemente, mais triste. Apesar de eu não ter gostado tanto do livro, eu também sei o peso e a importância que ele tem, e foi realmente, acho que, o livro mais importante desse ano. Falar sobre Lolita exige que a gente deixe de lado, logo de cara, qualquer visão simplista. O livro de Nabokov é talvez o maior desafio de leitura da literatura mundial, porque ele nos coloca numa armadilha perfeita. O desenvolvimento dessa obra é todo construído sob a perspectiva de Humbert Humbert, um homem culto, sofisticado e dono de um vocabulário impecável e hipnotizante de tão belo, mas que é, na verdade, um predador e um monstro.
A grande dificuldade aqui é não cair no canto da sereia do autor. Enquanto Humberto se perde em descrições poéticas sobre sua ninfeta, ele apaga completamente a humanidade da criança. A Lolita real, a menina Dolores Reis, é uma vítima de um abuso físico e psicológico constante que tem sua infância destruída por um homem que a enxerga apenas como uma projeção dos seus próprios desejos. Para entender Lolita de forma madura, é preciso ler o texto contra o narrador. É preciso perceber os momentos em que a realidade da dor de Dolores escapa pelas frestas do texto de Humberto. O livro, ainda assim, é uma obra-prima, não porque o autor concorda com o personagem, tá? O Nabokov sente um desprezo enorme por ele, é bom deixar isso claro, mas porque ele consegue retratar com perfeição como a mente humana é capaz de criar meios intelectuais para não ter que encarar a própria perversidade. É também um dos melhores livros que li esse ano, eu indico de olhos fechados, é uma aula de como escrever de forma genial e bela. Essa obra é o pilar central da comédia humana de Balzac e o retrato mais cru do nascimento do capitalismo literário. O livro foca na trajetória de Lucien Chardon, um jovem poeta de província que vai para Paris em busca de glória, fama, reconhecimento, mas acaba moído pelas engrenagens da indústria cultural. Balzac descreve o funcionamento dos jornais, das editoras, dos teatros como máquinas de fabricar reputações. A grande inovação aqui é mostrar que a arte em Paris deixou de ser uma busca pela beleza para se tornar uma mercadoria. Lucien descobre que uma crítica positiva ou negativa pode ser comprada, que os aplausos no teatro são pagos e que o talento é irrelevante perto da capacidade de circular nos salões certos. No fim, o título é literal, né? Talvez seja o melhor título que eu já vi. Lucien perde a ilusão de que a literatura é sagrada, de que o amor é desinteressado e de que a aristocracia possui alguma superioridade moral. Nesse livro fica muito claro que Balzac antecipou o que hoje chamamos de espetáculo, um mundo onde a imagem e o lucro ditam o que é verdade. É um livro mais difícil, até mesmo pelo tema, pode não interessar alguns, mas ainda assim é um livro gigante, não pelo tamanho, mas pela importância literária. Vale muito a pena, foi uma grande surpresa. A inovação de Flaubert está no estilo. Ele buscava a palavra exata e utilizava um narrador que, embora observe tudo de perto, mantém um distanciamento frio e quase clínico. Isso permite que a análise crítica identifique o que chamamos de bovarismo, o estado de insatisfação crônica em que o indivíduo projeta uma vida que não possui e tenta preencher esse vazio através do consumo de luxo e de casos extraconjugais. Emma não é uma heroína romântica, ela é uma mulher comum que se torna prisioneira das suas próprias fantasias estéticas e financeiras. Criticamente, a obra é um ataque à hipocrisia e ao tédio da classe média. O destino de Emma Bovary mostra que a imaginação, quando não encontra vazão na realidade, torna-se uma força autodestrutiva.
O desenvolvimento dessa obra acompanha Augusto Pérez, um homem abastado e ocioso que vive num estado de indecisão constante até que se apaixona por Eugênia. A partir desse evento, a narrativa deixa de ser um relato sobre o amor para se tornar uma investigação sobre a natureza da realidade. A grande inovação crítica de Unamuno ocorre no famoso capítulo 31, quando o personagem Augusto, após sofrer uma decepção amorosa e decidir se suicidar, viaja até Salamanca para confrontar o próprio autor, o próprio Miguel de Unamuno. Unamuno usa a literatura para discutir a precariedade da existência humana e o medo da aniquilação. Para o autor, a vida é uma névoa, onde não temos certeza se somos donos do nosso destino ou se somos meras criações de uma vontade superior. A dificuldade de leitura para alguns reside justamente nessa natureza metafísica. O livro exige que você aceite a fragilidade da fronteira entre o real e o imaginário. Essas foram as minhas 19 leituras. Eu ainda estou lendo o livro que eu comecei ano passado, que é O Fantasma da Ópera. Eu não coloquei ele aqui porque eu estou lendo ainda. Eu quis ser justa e colocar apenas os que eu realmente li até o final. Eu realmente gostei de todas essas leituras, todas foram muito importantes para mim. Eu estou muito feliz de ter conseguido ler todas elas e eu indico todas elas para vocês, sem tirar nem pôr. Eu espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo. Foi um pouco diferente, foi um vlog mais pensadinho, né? Não foi realmente um vlog. Eu pensei, planejei todo ele, mas espero que vocês tenham gostado, se inspirado e a gente se vê até o próximo vídeo ou até o próximo vlog.